Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Projeto Root. Eu sou o Diego Costa, administrador do projeto, e hoje então nós veremos mais um vídeo sobre Raspberry Pi e Internet das Coisas. Hoje nós vamos aprender a ligar um interruptor de luz junto com o Raspberry. Nós vamos fazer isto e isto. Então eu vou deixar a lista para vocês dos materiais necessários para fazer esse pequeno projeto. Os materiais, na verdade, eles vão ser adaptados, né? Na verdade, dependendo do projeto, vai ser utilizado determinados materiais. Mas o básico para que a gente possa fazer esta lâmpada ligar via o Raspberry, então nós vamos utilizar, eu deixei até separados em grupos aqui, cabos periféricos. Então nós vamos precisar de um cabo de força. Eu vou utilizar um cabo de computador, né, de notebook, para fazer a conexão na elétrica, mas você pode adaptar conforme o gosto. Eu vou utilizar ele por questões de segurança, tá, gente? Então usem o cabo que lhe for melhor, tá? Nós vamos ainda utilizar para fazer a conexão do Raspberry esses cabos aqui. Na verdade, esses cabos aqui são chamados cabos jumpers. Tá? Ele é fêmea de um lado e fêmea do outro lado, ó. Ambos os lados são fêmeas. Facilmente encontrado no Mercado Livre, tá, gente? Esses cabos aqui, agora eu vou explicar. Também nós vamos utilizar 3 cabos, tá? Eu separei aqui por cor. O vermelho vai indicar o positivo, né, ou a corrente elétrica, e o verde, então, vai indicar o neutro, né, ou o chaveamento com o Raspberry. Esses cabos aqui vão ser utilizados. Nós vamos utilizar propriamente o Raspberry Pi 3, o que foi mostrado para vocês no vídeo anterior, e nós vamos utilizar um dispositivo novo. Esse dispositivo aqui é chamado de relé ou relay, né? É facilmente encontrado no Mercado Livre, em lojas de eletrônica. Este modelo aqui é um modelo que possui 4 relés. Ó, cada um desses aqui é um relé. Ele funciona de 5 volts, né? Ele funciona, na verdade, com a conexão com o Raspberry a 5 volts. Na pinagem VCC, que está logo aqui, ó, vou tentar aproximar aqui, ó, VCC e GND de ground, né? 5 volts, e o resto em 1, em 2, em 3 e em 4 seria para controlar então o relé. Então eu vou mostrar para vocês como fazer a conexão deste equipamento aqui com o Raspberry. E obviamente da outra extremidade nós temos as saídas do relé, tá? Que eu vou mostrar para vocês como é que funciona agora. Seguindo aqui, ainda na lista de materiais vai ser utilizado esse conector aqui, tá? Esse conector aqui é um conector apenas para fazer a conexão de cabos de uma extremidade a outra extremidade. Ele funciona só para que a gente possa deixar organizados os cabos e não correr risco de dar um curto elétrico ou queimar algum dispositivo, tá? Eu poderia utilizar uma emenda com solda, mas eu vou utilizar esse conector aqui. Na verdade, isso aqui é bem barato, vocês encontram isso aqui em qualquer loja de eletrônicos ou em loja que vendam departamento de elétricos, tá, gente? Então, os valores eu não vou passar porque, obviamente, vai depender de cada loja, de cada cidade. Então, pesquise em sua cidade qual o valor disso aqui. Mas isso aqui custou, se eu não estou enganado, 25 centavos cada par, tá? Então aqui eu tenho um par. Também vou utilizar um equipamento para testar a corrente elétrica, tá? Ou chave multiteste, ou alguma coisa que eu consiga identificar a fase da minha rede elétrica e o neutro, por questões de segurança. E então, também vou utilizar uma lâmpada, tá? Eu coloquei aqui ela num suporte, no spot, não sei como vocês queiram chamar, mas é uma lâmpada comum. Aqui tem as conexões com os fios elétricos, né? Na outra extremidade, a lâmpada em LED, tá? Eu estou utilizando uma lâmpada em LED para demonstrar para vocês. E por último, não menos importante, é claro que o Raspberry Pi 3. Eu vou mostrar como utilizar ele para fazer a conexão, então, com a nossa plaquinha de relé. Lembrando ainda que essa plaquinha de relé que eu mostrei para vocês aqui, ela encontra-se ainda em modelos separados, tá? Essa aqui é com 4, tem com 1 unidade, 2 unidades, 4 unidades,
8 unidades e 16 unidades. Para esse pequeno projeto eu vou utilizar essa aqui de 4 unidades, mas não vai ser necessário utilizar as 4 unidades, eu vou utilizar apenas um relé, tá? Para mostrar para vocês. Eu comprei até por questões de preço, estava mais em conta comprar este aqui com 4 do que comprar um de 1 ou de 2. Dependendo da utilização, é interessante utilizar apenas um. De repente vai colocar numa caixa elétrica ou algum equipamento menor, então é aconselhável utilizar apenas um. No meu caso aqui, eu vou utilizar um com 4 relés, tá, gente? Agora eu vou fazer então a montagem para vocês desse projeto. Vou fazer então a configuração, o primeiro setup desse pequeno projeto. Então eu vou mudar o foco da câmera para ficar melhor para vocês e provavelmente o vídeo vai ficar um pouco acelerado porque envolve cortar cabos, separar cabos, então eu vou me deter apenas nos detalhes técnicos do processo de montagem do projeto, tá, gente? Então vamos lá. Então beleza, pessoal, agora que eu mudei o foco aqui para mostrar para vocês, eu vou começar com a parte elétrica, tá? Que demanda um pouco mais de cuidado, então eu vou começar com o cabo elétrico que vai ligado na minha rede elétrica. Então, primeira coisa, deixa eu desenredar ele aqui, deixa eu desenrolar ele, ó, e nós vamos utilizar ele da seguinte maneira. Essa parte aqui, ó, ela vai conectada na rede elétrica. O novo padrão eu vou utilizar, mas isso aqui é apenas para que evite curto, uma emenda mal feita pode acabar queimando o equipamento. Então eu vou utilizar por segurança esse cabo aqui para mostrar para vocês, tá? Num projeto que vocês queiram executar, vocês possam utilizar o cabo que vocês queiram aí, tá? Mas com cuidado. Então na outra extremidade, que é essa daqui, esse cabo aqui ele é um cabo de notebook. Eu não vou utilizar mais ele, tá? É um equipamento que eu já não possuo mais. Então o que eu vou fazer? Eu vou cortar, eu vou tirar fora essa parte aqui que seria onde conectaria no notebook, né, na parte elétrica do notebook, né, no carregador, e vou aproveitar o cabo. Apenas por isso que eu vou utilizar esse cabo aqui, para aproveitar esse cabo elétrico aqui. Eu vou, com o auxílio de uma tesoura, cortar ele cuidadosamente. Então aconselho vocês também terem cuidado. Se tiver alguma criança para fazer esse projeto, não peça ajuda aos pais aí, tá, gente? Então vamos lá. Com uma tesoura eu vou cortar aqui essa extremidade aqui porque não me interessa, tá? Obviamente que não está ligado na minha rede elétrica. A outra extremidade está aqui, ó, não está conectada na rede elétrica. Por favor, não ligue na rede elétrica para fazer esse processo. Notem que eu tenho 3 fios aqui dentro, tá? Deixa eu tentar aproximar, não sei se a câmera vai capturar, mas eu tenho 3 fios, tá? Seria um cabo de 3 vias. Seria então um cabo para o positivo, um para o negativo ou neutro, né? O terra. Desses 3 nós vamos utilizar inicialmente 2 apenas, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou desencapar essa parte plástica aqui do cabo para ficar os 3 fios expostos aqui para a gente poder trabalhar. Novamente eu vou tirar um pedaço, pode ser até um pedaço maior, tá? Com cuidado. Quem quiser utilizar um estilete também pode, mas com certo cuidado para não se ferir, tá? Então pode utilizar um desencapador de cabo também, quem tem. Então após fazer então a abertura aqui, é só remover aqui, ó, essa capa plástica, tá? Com cuidado. E nós vamos ter expostos os 3 fios aqui. Nós vamos ter o fio marrom, o fio azul e o fio verde. Esse verde, notem que ele tem uma tarja amarela, tá? Deixa eu aproximar aqui para vocês verem, ó. Esse fio verde aqui, ele é utilizado como terra. Este nós não vamos utilizar inicialmente ele. Então o que eu vou fazer aqui para evitar um curto elétrico? Eu vou cortar esse pedaço aqui que eu só vou utilizar o marrom e o azul, tá? Então vamos eliminar esse cabo aqui que não vai ser utilizado. Pode ser utilizado até depois uma fita isolante aqui para ele não ficar exposto, tá, gente? Então, como no nosso pequeno projeto a gente não vai utilizar o cabo terra, né? Então eu removi esse terceiro fio. Ficou agora apenas o marrom e o azul. Então eu vou estipular que o meu azul é o meu fase, né? Ou seja, o positivo da minha rede, e o marrom é o meu negativo ou neutro da minha rede. Esses 2 cabos aqui
vão alimentar então a minha lâmpada. Qual é o processo agora? Eu vou utilizar aqui aqueles conectores, ó, que eu mostrei agora há pouco, para fazer então essas conexões, tá? Então vamos lá. Eu vou desencapar um pedaço dele aqui, novamente com cuidado. Vou desencapar o marrom aqui também. Pronto. Com os dois cabos agora desencapados, eu posso utilizar então esse conector aqui para fazer então essa segmentação, tá? Eu poderia utilizar uma solda, poderia, mas eu vou fazer com esse conector aqui. Então vamos abrir ele. Eu vou utilizar essa chavezinha de fenda que vem junto com a de teste, ó. Ela, na verdade, ela é uma chavezinha pequena, ó, para abrir os conectores, tá? Eu vou aproveitar, vou abrir os 4 cantos, porque nós vamos utilizar os 4 cantos. Pronto. Então desta maneira aqui, ó, eu tenho então os conectores abertos agora. Então eu vou utilizar da seguinte maneira: eu vou colocar o azul num lado, ó, e vou fechar aqui com uma chavezinha novamente, tá? Lembrando para tomar bastante cuidado aqui, ó, tá? Para ele ficar bem fixo aqui. Tomem cuidado para não ter problema na rede elétrica. A outra, ó, o cabo ficou bem fixo. A outra extremidade, né, outro polo, eu vou ligar aqui no outro, na lateral também. Lembrando, é sempre nesse sentido aqui. Ele vai fazer uma continuação do cabo. Então é apenas para evitar curto na minha rede elétrica, ó. Então eu tenho aqui este cabo, eu vou dar uma terminação para ele aqui, ó, tá? Eu vou utilizar esse conector aqui para fazer então agora a conexão com a lâmpada, tá? Essa parte aqui, esse cabo verde aqui, isso daqui eu vou dispensar porque eu não vou utilizar mais. Ficando com essa ponta aqui, ó, desse lado, a outra extremidade eu posso ligar na minha rede elétrica, mas eu não vou ligar ainda no momento, tá? Eu só vou deixar ele na linha lateral aqui e deixar a ponta dele para que vocês acompanhem o processo. Então eu tenho aqui o cabo, vai ficar aqui no cantinho. A próxima etapa agora é fazer as conexões com a lâmpada. Então eu peguei aqui essa lâmpada, tá? Coloquei no spot, né, no suporte, e eu vou fazer então a ligação dos fios aqui nessa parte de trás, tá? Então para isso eu vou precisar, então vou deixar aqui ao ladinho, ó. Então eu vou precisar de um fio vermelho, tá? E vou precisar de um fio verde. Eu vou começar pelo fio vermelho. Uma ponta do fio vermelho nós vamos conectar na parte do conector aqui que vai na eletricidade. Então o fio vermelho nós vamos ligar no fio azul, que vai ser o nosso positivo. Com cuidado eu vou conectar esse fio aqui nessa lateral, tá? Então vamos prender aqui e vamos parafusar ele aqui, ó, com cuidado, e vamos apertar esse parafuso aqui. Pode deixar bem preso, ó, notem que ele já está bem preso, tá? Então azul com vermelho, tá? Então a outra extremidade eu vou ligar então na lâmpada. A colocação, ó, deixei bem fixo aqui o cabo para que ele não tenha problema de dar nenhum curto-circuito. Então tá aqui, ó, tá bem preso. Na outra extremidade eu vou chegar com o cabo verde. Então eu já vou sair daqui com o cabo verde, tá? Vou pegar um cabo verde e vou colocar nessa lateral aqui. Ó, após fixar bem aqui, ó, então eu vou ter a outra extremidade livre agora. Então esse outro cabo, ó, eu tenho um vermelho, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Eu tenho um vermelho de um lado e um verde do outro lado. A minha lâmpada já está conectada, tá? Deixa eu separar aqui para vocês. O vermelho de um lado e o verde do outro. O próximo passo agora é fazer a ligação dessa extremidade aqui, tá, no relé. O relé é que vai fazer o controle, tá? Então vamos lá. Essa extremidade aqui que nós temos, que sai da lâmpada, ó, ela vem direto da lâmpada aqui. Essa outra ponta nós vamos ligar no relé. Então como é que funciona no relé? O relé, como eu mostrei para vocês mais cedo, ó, ele tem aqui, no caso desse aqui eu tenho 4 relés. Então eu vou utilizar o número 1 para fazer essa conexão. Então eu vou ligar uma polarização, né, uma parte do cabo num terminal e outra no outro terminal, tá? Então assim que eu ligar eu mostro para vocês aqui pelo zoom como é que ficou a ligação. Aqui eu tenho então a ligação do fio verde no relé, ó, tá? Ele tá num lado do relé aqui.
Agora eu vou fazer a conexão da outra extremidade. Então, perfeito, ó. Agora eu tenho aqui conectado, deixa eu ajustar aqui para vocês me enxergarem melhor, ó. Então agora eu tenho aqui o meu relé conectado numa extremidade dele, o cabo que vai vir do negativo lá da minha elétrica, e na outra extremidade o que vem da minha lâmpada, tá, gente? Então agora eu vou plugar essa outra parte aqui na minha elétrica, tá? No meu fio negativo ali que vem da minha elétrica. Deixa eu ajustar aqui, ó. Então aqui nesse conector aqui eu vou plugar ele nessa outra lateral aqui do cabo vermelho, tá? Então agora eu posso mostrar aqui pra vocês, ó, como é que ficou a ligação. Então eu tenho, esse aqui é o cabo que vem da minha elétrica, tá? Então eu tenho o azul aqui que corresponde ao meu cabo vermelho, e eu tenho o marrom que corresponde ao meu cabo verde. O azul sendo positivo, o marrom sendo negativo, o vermelho sendo positivo, o verde sendo negativo, tá? Então esses cabos aqui, esses dois fios aqui que estão em paralelo, eles vão conectar a minha lâmpada e o meu relé, tá? Então o relé, na verdade, tá, ele é como se fosse um interruptor de luz. O relé nada mais é do que um chaveador. Ele vai chavear ou deschavear o nosso equipamento elétrico. Então, nesse caso, eu vou utilizar o relé para fazer esse controle, tá? Eu vou organizar aqui para ficar melhor para vocês. E aí agora então vamos partir para a conexão do relé no Raspberry, tá, gente? Então vamos lá. Acho que agora ficou um pouquinho melhor de mostrar para vocês, tá? Então eu tenho a parte elétrica aqui, ó. Então eu tenho o vermelho que vem direto para a lâmpada, e eu tenho o verde então que vem para a minha placa do relé, e ela vai novamente para a minha lâmpada. Então dessa maneira é que é feito o circuito, tá, gente? Então o relé, como eu falei agora, ele é um chaveador, ele vai desligar e ligar, e nós vamos utilizar o nosso Raspberry para fazer então o controle, tá? Para isso eu vou usar esses cabos aqui, ó, tá? Esses são cabos chamados cabos jumpers. Esse, como eu falei mais cedo, é o fêmea de um lado e do outro lado também é fêmea, para fazer a conexão então do meu relé através dessa pinagem que tem aqui, tá? Onde tem os jumpers aqui, para conectar, deixa eu ver se eu consigo aproximar, para conectar, ó, esses jumpers aqui, para conectar então dentro do meu Raspberry. Vamos a essa parte. Eu vou precisar de 6 fios, ó. Então se eu contar aqui, eu tenho 6 jumpers, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho 6 jumpers aqui nessa parte do relé, onde eu vou utilizar para conectar no meu Raspberry. Lembrando que eu tenho aqui, nessa extremidade aqui eu tenho o VCC, tá? Nesse primeiro jumper aqui é o VCC, ou seja, 5 volts, e nessa outra extremidade eu tenho então o ground, né? Ou o neutro, tá? Ou negativo. Eu tenho que cuidar que eu tenho, de uma extremidade eu tenho o positivo, e na outra extremidade eu tenho então o negativo. E o resto da pinagem, os outros 4 pinos que eu tenho, é o controle de cada relé. No caso aqui eu poderia utilizar apenas 3 fios, tá? Mas como nós vamos utilizar o relé por inteiro, eu já vou aproveitar e explicar como ligar cada um deles. Então eu poderia ter de um lado, né, dessa extremidade aqui os 5 volts, nessa outra extremidade o ground, né, o negativo, e apenas um fio para o acionamento do relé, tá? Mas eu já vou ligar todos eles. Então para isso eu vou precisar de um cabo aqui, vou separar desse aqui 6 fios, tá? 6 cabinhos. Então eu vou separar daqui, vou destacar eles 6. Eu destaquei daquele grupo de cabos esses 6 aqui. Lembrando que eles são coloridos para ajudar na identificação, tá? Não tem problema de escolher uma cor ou outra, só é interessante para ter uma noção de que cor faz o que. Então, gente, vamos lá. Para conectar o Raspberry no relé, tá? Então eu vou utilizar aqui, eu vou abrir o Raspberry aqui para vocês, ó, e vou ficar com ele exposto dessa maneira. Vou tirar essa lateral aqui que é interessante a gente enxergar bem. Tá? Como eu mostrei nos vídeos anteriores, o Raspberry ele possui as GPIO, que são essa pinagem, né? Que é essa pinagem aqui em forma de jumper, onde conseguindo enxergar aí, né? Ó, esses jumpers aqui. Então, cada jumper existe um mapa para isso daqui, tá? Eu vou colocar na tela aí para vocês e na descrição do vídeo também. Eu vou colocar as conexões dessas portas aqui. Eu vou explicar agora só para conectar o nosso relé, mas vou deixar a imagem aí para vocês saberem
que cada porta faz, tá? Então tem porta aqui de 5 volts, de 3 volts de controle, tem portas de ground também, né, de neutro. Nós vamos utilizar esses fios na plaquinha do Raspberry. Eu vou tirar ela aqui para ficar melhor para mostrar para vocês, ó. Precisar utilizar o zoom da câmera. Notem que eu tô com ela aqui na minha mão, aqui, ó, e eu tenho aqui na pinagem aqui, que começa aqui, ó, desse lado, né, nessa extremidade aqui, nós temos as portas 1 e 2 aqui nessa extremidade, 39 e 40 aqui nessa outra extremidade. Então eu vou deixar uma imagem para vocês, qual é a configuração de cada porta, tá? Lembrando que nós vamos utilizar a porta 2 e a porta 6 para 2 para 5 volts e 6 para o ground. Essas duas portas aqui são as portas que vai nos mais importar neste momento. É a porta 2, que seria a conexão com o positivo, né, lá do relé, que seria 5 volts, que é o que ele trabalha, e a porta ground, que seria a porta número 6, para a conexão com o ground lá no relé. As demais portas nós vamos utilizar então para o controle do relé, tá? Então eu vou mostrar agora quais são as portas que nós vamos utilizar. Então eu separei esses fios aqui para fazer a utilização lá no meu relé. Então eu tenho aqui 6 fios que eu vou utilizar para controlar os 4 relés, e tem então o positivo e o ground, né? O positivo como 5 volts e o ground então como o negativo do meu relé no meu Raspberry. Então eu vou separar aqui por cores. Eu vou utilizar vermelho para 5 volts e marrom para o ground. Dos dois lados eu vou utilizar o vermelho para os 5 volts, o marrom para ground, tá, gente? Então eu vou deixar em fotos depois aí para vocês acompanharem melhor, tá? Mas nas duas extremidades eu tenho o marrom e o vermelho, tá? Então, ó, vou mostrar aqui para vocês. Nas duas extremidades eu tenho então o marrom e o vermelho, tá? Então eu vou utilizar essa coloração apenas como guia. Poderia utilizar qualquer outra cor, mas eu vou utilizar o vermelho para 5 volts e o marrom para o ground. Dessa maneira eu vou utilizar aqui na minha placa. Nessa extremidade aqui eu tenho a porta 2, que é essa primeira na parte de cima aqui, ó, é a porta número 2. Então é 1, 2. Então a porta número 2 eu vou utilizar ela como ground. Consecutivamente a porta número 6 eu vou utilizar como o ground. Então se aqui eu tenho 2, então aqui eu tenho 4, ao lado eu tenho a 6. Então eu vou usar vermelho nessa primeira porta, vou pular uma porta, tá? Deixa eu mostrar bem próximo aí para vocês, ó. Então vermelho na primeira porta aqui, vou pular uma porta e na terceira porta eu vou utilizar então o ground, tá, gente? Mostrando dessa maneira fica um pouco distante, mas agora eu vou conectar aqui e vou mostrar para vocês. Ó, então agora eu tô com ela conectada, eu virei a placa para vocês entenderem um pouquinho melhor, ó. Então a primeira porta eu tenho o vermelho, vou pular uma, notem que tem um espaço ali, ó, tem um jumper solto ali, ó, que seria outra porta de 5 volts, mas eu vou separar, vou deixar um espaço entre eles. E eu vou ter o ground logo a seguir, ó, no marrom. Então essas portas aí é que vão ser as portas que na outra extremidade eu vou ter a energia do meu Raspberry no meu relé. Eu vou seguir aqui que eu vou utilizar as outras portas para mostrar como funciona a configuração da GPIO. Nós temos então os pinos de controle. São os pinos que nós vamos utilizar para fazer o controle de algum equipamento. Então eu tenho a GPIO 2 e 3 na outra extremidade. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, onde está conectado o pino vermelho, só que na frente dele eu tenho a porta de 3 volts. A porta 3 e 5 são as portas GPIO 2 e 3. Então eu vou utilizar 3 portas GPIO. Eu vou utilizar a porta 2, 3 e a porta 17, que seria o pino número 11. Eu vou separar um pouco aqui. Então eu vou utilizar a porta 3. Então eu fiz a seguinte configuração. Nesse lado aqui eu botei o vermelho com o marrom no pino 1 e no pino 3. E na outra extremidade eu conectei, tá, no outro lado, eu conectei então os GPIOs de controle, tá, gente? Então
Aqui no vídeo vai ficar um pouco ruim de enxergar, mas eu vou deixar em foto para vocês acompanharem. Vocês vão ter aqui os GPIO 2, 3, 4 e 17. Nessa extremidade aqui, nesse lado aqui, nós temos os GPIO de controle. O GPIO 2 ele está conectado no pino 3, o GPIO 3 está conectado no pino 5, o GPIO 4 está conectado no pino 7 e por último GPIO 17 está conectado no pino 11. Então nós temos essa seguinte configuração aí. Então na ordem eu tenho o laranja, eu tenho o amarelo, o verde e por último o azul. Então esse GPIO aqui controle, ele vai representar o nosso relé, tá? Então o nosso primeiro relé lá, ele vai ter a cor laranja. Tomem nota aí, ó, que nesse caso aqui, nesse esquema de cores aqui, o nosso GPIO 2, que está conectado no pino 3, ele vai ter então vai ser o primeiro relé. Eu tenho o positivo de um lado, o ground do outro lado, e o controle dele é através do pino então desse GPIO 2, que está conectado no pino 3 e é representado aqui para nós pela cor laranja. Esse vai ser o nosso primeiro relé. Partindo para o relé, eu tenho agora aqui que conectar nessa pinagem aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Então, como eu tenho os meus pinos de GPIO aqui, eu vou conectar essa outra extremidade do cabo aqui da seguinte maneira. Aconselho a ligar primeiro as cores vermelho e marrom, tá? Então eu tenho o vermelho para o positivo de 5 volts e o marrom para então o negativo, o ground da minha placa. Após eu vou ligar os meus relés. Então se vocês notarem, deixa eu remover aqui para mostrar para vocês, ó. Se vocês notarem, aqui tem a identificação bem próxima, aqui eu vou ter que aproximar com o zoom aqui, ó. Então eu tenho indicação aqui em cima ali, ó, de VCC e do outro lado ground. E eu tenho aqui a identificação de cada relé. Então eu tenho o primeiro sendo onde diz IN 1, tá? Então deixa eu aproximar mais um pouquinho ali, ó, para vocês terem uma noção, ó. Então eu tenho o meu VCC aqui, o meu ground aqui nessa extremidade, e aqui ao lado do ground eu tenho o IN 1. IN 1 seria relativo ao relé número 1, 2, 3 e 4. Então aqui está o controle de cada relé. Então eu tenho positivo numa extremidade, negativo na outra extremidade, e entre eles eu tenho o pino de controle. Então na verdade o que eu vou fazer aqui? Eu vou ligar vermelho no VCC, o marrom então nessa outra extremidade, e agora me sobrou então o pino de controle. Já que eu falei que o primeiro é o laranja, ó, então o pino laranja eu vou ligar então ao lado do marrom, tá, gente? Então eu tenho então o meu primeiro relé ligado. Deixa eu botar aqui mais distante, ó, para ligar o segundo. Então o segundo vai ser o amarelo. Então eu vou pegar o meu cabo amarelo e vou ligar então ao lado do meu laranja. Então eu tenho agora conectado o meu segundo relé. O meu terceiro relé seria o verde. Então eu vou pegar o cabo verde e vou ligar ele ao lado do amarelo. Então eu tenho agora o meu terceiro relé ligado. O meu quarto relé e último eu vou ligar então ao lado do vermelho. Então eu tenho aqui o meu quarto relé, o azul, que está ao lado do vermelho, tá? Então dessa maneira aqui, ó, deixa eu fixar bem aqui para mostrar para vocês, ó, dessa maneira aqui eu tenho então o vermelho como primeiro cabo, azul como segundo, verde como terceiro, amarelo como quarto, laranja como quinto e por último o marrom. A ordem ela pode ser alterada, tá? Não necessariamente precisa estar nessa ordem. A única coisa que vocês vão precisar entender é que cada pino representa um relé aqui embaixo, tá, gente? Então dessa maneira eu tenho então o relé 1, 2, 3 e 4 representado pelo laranja, amarelo, verde e azul. E nas extremidades então eu tenho a minha pinagem de energia, tá, de controle. Dessa maneira agora eu tenho então conectado, deixa eu
melhorar o espaço aqui para vocês verem. Ó, eu tenho conectado aqui na minha Raspberry, tá? Eu tenho conectado um relé e esse relé eu tenho então ligado a minha lâmpada que está aqui. Tá? O próximo passo agora é nós fazermos com que o nosso Raspberry faça o controle da lâmpada, tá? Então, para isso, o que nós vamos precisar agora? Nós vamos utilizar uma chave teste para identificar a energia em cada polo para saber se está correto a energia, para não ter problema, tá? Não quer dizer que não vai funcionar. Se ligar ela em polarizações diferentes aqui nesse caso, tá? Se aqui tiver negativo e aqui positivo, vai funcionar também, mas é aconselhável que o cabo que vai para o relé seja o negativo. Então, da energia tem que vir o negativo no marrom, tá? Então, para testar isso daí, primeiro eu vou desconectar aqui o nosso vermelho aqui e o nosso verde aqui. Vou liberar essa lateral aqui, ó, e essa aqui também, apenas para fazer um teste, tá? Eu removi aqui o nosso conector, vou plugar esse cabo na elétrica e ver se aqui nessas laterais aqui está passando negativo e positivo nas cores corretas. Então vamos fazer esse teste. Então eu vou mostrar para vocês, ó, no marrom, vamos ver se pega aí direitinho, ó. Eu estou no marrom e ele não está passando corrente, tá? Já aqui, vamos ver se eu foco direitinho, ó. Já aqui está passando corrente, tá? Então tá correto. No azul eu tenho o polo positivo e no marrom eu tenho o polo negativo. Então eu posso fazer agora a conexão deste equipamento no meu Raspberry, tá, gente? Então vamos conectar ele novamente. O verde vai ligado no marrom e a outra extremidade então vai no azul. Então os fios estando bem fixos, tá? Então tenham cuidado porque agora já está ligado na nossa rede elétrica, tá? Então qual vai ser o procedimento agora? Agora nós temos que fazer o Raspberry então conectar com a minha placa aqui de relé, tá? O meu relé, e fazer então o controle. Eu vou colocar ele na capinha aqui apenas para ficar melhor aqui, ó. Mas ele está ligado direitinho aqui. Vamos agora ligar o Raspberry então a energia, tá? Então para que ele funcione aqui, tá? Então eu vou mostrar para vocês em primeira mão aqui, tá? Como é que funciona, como é que é o funcionamento do equipamento. Então primeiro eu vou mostrar a lâmpada fazendo o ligamento dela e depois eu mostro como é que é feito o script, tá, gente? Então eu vou utilizar aqui um script. Então nesse exato momento eu vou utilizar um script para ele fazer o acionamento do relé, tá? Então uma pequena correção aqui é que esse pino aqui que eu coloquei no Raspberry, ele tem que ser no lado aqui, tá? Ele tá fechado e fechado, tá? Por isso que não tá funcionando, tá? Então eu vou alterar aqui, ó. Esse pino aqui ele tem que estar ligado neste daqui, tá? Ao lado, tá? Eu vou mostrar mais próximo aqui para vocês, ó. Então uma pequena correção aqui no vídeo é que esse pino aqui que eu conectei aqui, ó, nós vamos utilizar ele no lado aqui, tá? Então fica no primeiro pino do relé e no segundo pino do relé, e não no primeiro e no terceiro, como eu coloquei. Então nós vamos desencaixar aqui ele, tá? Nós vamos remover ele aqui com cuidado, porque nesse momento ele já está ligado à minha rede elétrica, eu posso causar um curto aqui. Então com muito cuidado eu vou remover ele de um pino e colocar ele na outra extremidade, tá, gente? Só um momentinho que eu vou abrir com cuidado aqui a pinagem e vamos trocar aqui a lateral dele. Pronto, tá? Já fiz a alteração aqui. Vocês estão no zoom aí, não enxergaram, mas eu já fiz a alteração dele aqui. Então perfeito. Agora nós temos aqui, ó, deixa eu mostrar novamente aqui para vocês, tá? Então nós temos aqui o pino 1 do relé ligado no pino 2 do relé. Então o verde aqui vem da elétrica, tá? Esse aqui é ligado no pino 2 e o pino 1 vai ligado na minha lâmpada. Para testar novamente o nosso script, tá? Então nesse momento eu vou utilizar o script para ele fazer o acionamento do relé
e consecutivamente ele vai acionar a lâmpada. Então eu acionei a lâmpada pelo relé. Então, dessa maneira eu estou utilizando o meu Raspberry como controlador de um relé, e o relé vai acionar ou desacionar a lâmpada, tá? Então eu vou utilizar aqui uma série de scripts só para mostrar para vocês, mas infelizmente eu não tenho outras lâmpadas para mostrar, mas eu vou fazer um jogo de ligar ou desligar os meus relés. Então eu vou dar um zoom aqui para vocês acompanharem o detalhe nos LEDs que tem dentro do relé, tá? Deixa eu tentar posicionar a câmera um pouquinho melhor aqui para vocês enxergar os relés. Deixa eu botar ele aqui em cima aqui, ó. E aí vocês vão conseguir enxergar melhor. Vou utilizar da seguinte maneira: eu vou utilizar um script aqui no computador para ele então ligar o relé 1, 2, 3, 4 e depois desligar, tá? Consecutivamente ele vai ligar a lâmpada no relé número 1 e após ele vai desligar, tá? Então vamos lá. Notem que ele está ligando os LEDs ó, na placa, ó, sendo que um ficou invertido, tá? Então nós vamos corrigir isso daí, tá? Então notem que eu fiz apenas para ele fazer o acionamento do relé número 1, 2, 3 e 4. O 3 ficou invertido, então nós vamos inverter essa ordem lá na placa, tá? Provavelmente o 3, que seria o cabo verde, ele não está bem conectado aqui no meu GPIO, tá? Então eu vou utilizar aqui o cabo verde em outro GPIO. Pronto. Então agora eu corrigi o meu relé, tá? Então eu vou acionar ele novamente aqui para vocês enxergarem. Então eu vou usar um script que ele vai ligar o relé número 1, o número 2, o número 3 e por fim o número 4 e depois vai desligar todos, tá? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4 e agora desliga. Se eu tivesse então 4 lâmpadas ligadas aqui ó, no relé, ele ia acionar uma após outra. Dessa maneira então eu consigo fazer o meu relé controlar as lâmpadas que estão na minha residência, ou não só lâmpadas, né? Daqui a pouco controlar uma tomada elétrica, né? Um ponto de eletricidade, né? Daqui a pouco agendar um script para em determinado momento ele ligar uma lâmpada ou não, né? Ou desligar. E dessa maneira então eu posso fazer um pouco mais de automação em residências, em empresas, enfim, onde se for necessário fazer a automação de dispositivos.